Caso surpreendente. O Nair pergunta se está tudo bem, fala que ela tá muito bonita e pergunta o nome dela. Ela fala o nome dela, então ele diz que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta para onde ela vai e ela diz para ele que está indo almoçar. Então ele pede o número dela, mas ela diz para ele que não vai dar o número para ele porque ela tem namorado. E ele faz mais algumas tentativas, mas resumindo, todas elas sem sucesso. Ele pergunta o que aconteceu e já ela pede para ele falar o nome dele novamente. Ele diz que vai sair do carro. Ele fala que o nome dele é Nair e diz novamente que é um prazer conhecê-la. Ela pergunta o que ele está pensando em fazer agora. Ele fala que provavelmente ele vai para casa já que ele acabou de almoçar. E que se ele já não tivesse almoçado, ele poderia ir com ela. Então ela diz que eles poderiam sair para algum lugar e que se não der para ele hoje pode ser amanhã, mas que hoje ela tá livre. Ele pergunta se o namorado dela também vai e pergunta também se não foi isso que ela disse. Ela pergunta se ela não pode querer ter um amigo. Então ele fala que ele tentou pegar o número dela e que ela não parecia estar querendo fazer amizade. Ela diz pra ele que ela é nova na cidade, então que ela gosta sim de fazer novos amigos. Ele pergunta então por que ela não deu o número pra ele. E como ela responde dizendo que estava com pressa, ele pergunta por que ela voltou. Ela fala que pensou melhor e que deu uma olhada nele e que achou ele uma gracinha. E já ele pergunta se realmente é ele que é uma gracinha ou se a gracinha é o carro dele. Ela responde dizendo que realmente ele tem um carro legal, mas é ele que é um fofo. Ele agradece e em seguida manda real pra ela e diz que ele não está procurando uma amiga e sim tá querendo se divertir. E como ela fala que ela também quer se divertir, ele pergunta se ela sabe guardar segredo. Ela diz que sim e fala que o namorado dela não precisa saber. Ele fala que tudo bem e pede pra ela dar uma volta. E em seguida fala que vai abrir a porta do carro pra ela. E dentro do carro ele fala que pensando bem ele não quer perder o tempo dele e que vai ser melhor ela sair do carro. Ela pergunta se ele quer que ela saia do carro. Ele fala que ela tem um namorado e em seguida diz que ela é interesseira. Ela diz que não está entendendo aonde ele quer chegar. Ele fala que ele sabe que ela só voltou por causa do carro dele. Ela agradece por nada e diz que agora ela que quer sair do carro dele. O Nair dá um oi pra essa garota e pergunta o nome dela, mas logo de começo ela já vai dizendo que tem namorado. Ele diz que perguntou o nome dela e não se ela tem um namorado. Ela fala que agora ela só está querendo chegar no carro dela. Ele pergunta se ela não quer fazer uma nova amizade e pede o número dela. Ela diz que não e fala que ela está bem do jeito que está. Então ele se despede dela e deseja um bom dia. Ela pergunta se o carro é dele. Ele diz que sim e pergunta o que aconteceu. Ela fala que ele tem um carro legal e pergunta que carro é esse. E depois que ele fala que é uma Lamborghini, ela fala que é legal e pergunta para onde ele vai. Ele fala que ele vai para casa, então ela pergunta se ele quer que ela vá com ele. Ele fala que ele nem sabe quem ela é e diz para ela esperar que ele vai sair do carro.
Ele sai do carro e pergunta o que ela estava dizendo e fala que não entendeu muito bem. E depois que ela diz que quer conhecê-lo, ele fala que tentou fazer isso, mas ela disse que tinha um namorado e que não deu muita conversa para ele. Ela fala que mudou de ideia e que vai dar o número para ele. Ele fala que quer acreditar no que ela fala, mas como ele vai confiar nela sendo que ela tem um namorado e está ali conversando com ele? Ela fala que chama ele de namorado, mas que esse relacionamento tem pouco tempo e como ele pergunta quanto tempo, ela fala que é uns 2 meses. E já nesse momento ele pede o número dela. E em seguida pergunta o nome dela novamente. E depois que ela fala o nome para ele, ele fala que gostou do cordão dela. E em seguida diz que vai abrir a porta para ela. E nesse momento ele pede para ela ser sincera e pergunta o que fez ela mudar de ideia e voltar para falar com ele. Ela diz para ele que ela viu ele entrando dentro desse carro. E depois que ele pergunta se ela gostou do carro, ela fala que gostou muito do carro dele. Então ele diz para ela que pelo menos ela é sincera. Ela diz para ele que ela não gosta de mentiras. Então ele fala que, como ele disse, pelo menos ela foi sincera. E fala que ele prefere não ficar fazendo voltas e diz que ele quer levá-la para casa dele. E como ela aceita, ele fala que está começando a gostar disso. E em seguida pergunta para ela se ela quer passar em algum lugar primeiro ou se vão direto para a casa dele. E ela responde dizendo que pode ser na casa dele. Holanda começa a conversa perguntando se está tudo bem, e em seguida pergunta o nome dela, mas ela já vai deixando claro que ela tem namorado. Ele pergunta se ela tem alguém e diz que ele vai fazê-la esquecer o namorado e tenta se apresentar para ela. Ela fala que não pode e diz que tem um namorado. E quando ele fala que ela tem um namorado, mas que não é casada, ela fala que isso não importa porque ela ainda tem alguém. Ele fala que ele já entendeu que ela tem um namorado, mas é que ele é novo na área e que está tentando conhecer novas pessoas. E depois que ela diz pra ele que isso não é problema dela, ele tenta pedir o número dela. E como ela fala que não pode, ele deseja pra ela um ótimo dia. Mas assim, de repente, ela decide voltar e fala que ele tem um carro legal. Ele entra no carro e pede pra ela chegar mais perto. Ele pergunta se aconteceu alguma coisa, e já ela pergunta se ele ainda quer conversar. Ele fala que pelo que ele entendeu, ela deixou muito claro que não estava interessada, mas em seguida pede para ela dar a volta. Ela fala que tinha visto esse carro, mas que não sabia que era dele. E depois que ele fala por que isso importa, ela pergunta se ele quer fazer alguma coisa. Ele fala que tentou falar com ela, mas ela disse que tem um namorado e que não fez nenhuma questão de falar com ele. E como ela diz pra ele que ela acha que eles deveriam se conhecer, ele fala que vai sair do carro pra falar com ela. E ele já sai do carro perguntando por que ela falou daquela maneira com ele e por que mudou de ideia. E ela pede desculpas e fala pra ele que realmente ela não está num dia muito bom e que ele só apareceu num dia errado. E quando ele pergunta o que aconteceu, ela fala que brigou com o namorado dela. Ele fala que não parecia que ela brigou com o namorado dela e pede pra ela dar um 360. Holanda fala que ela tem um corpo bonito e pergunta o que ela quer fazer. E já ela pergunta o que ele estava fazendo. Ele fala que resolveu dar uma volta para conhecer o lugar e para conhecer também novas pessoas, já que ele acabou de se mudar. Então ela diz para ele que ele acabou de conhecer a pessoa certa e fala que vai dar o número para ele. Ele fala para ela entrar no carro que lá dentro ele pega o número dela. E dentro do carro ela fala que gostou muito do carro dele e que nunca esteve num carro tão legal quanto esse. Ele pergunta se a cor dos olhos dela realmente é assim ou se é lente de contato.
E depois que ela diz pra ele que não é lente de contato, ele fala que os olhos dela são muito bonitos. E já nesse momento, depois de algum tempo ali conversando com ela, ele pergunta que tipo de homem que ela gosta. Ela fala que com certeza um tipo de homem que cuide dela, porque ela não pretende trabalhar. E como ele fala que não entendeu muito bem, ela diz pra ele que pretende se dedicar à pessoa 100% do tempo. Mas quando ele pergunta se ela sabe cozinhar, ela fala que não. Holanda não perde tempo e fala que ela é interesseira. Ela fala que não é interesseira, mas ele diz que isso está na cara dela. Ele fala que ela precisa repensar a vida dela porque pensando assim ela não quer um relacionamento e que é melhor ela sair do carro dele e ir pra casa pensar no que ela fez hoje.